Bom, amados, vamos falar hoje sobre clichês em alguns trechos da Bíblia. A divisão da Bíblia em capítulos e versículos serve também que as pessoas fiquem viciadas em alguns trechos, clichês da Bíblia, ou a Bíblia fica toda cheia de clichês, ou seja, nunca as pessoas passam daqueles limites, certo? Sempre estão naqueles limites dos capítulos e versículos dados, e aí as pessoas se condicionam a entender só o que o sistema está dando. Tem inúmeros exemplos. Um deles, quem semeia pouco, colhe pouco, mas os versículos seguintes eles não leem. E por que eles não leem? Porque, na verdade, vai dizer o que e semeia, mas as pessoas não podem saber antes de falar nessa passagem bíblica. O pregador já falou que tem que dar o dinheiro para ele ou para a obra de Deus. Que ele fala também, não é essa. Está escrito no Novo Testamento, em toda a Bíblia, na passagem de João, que no Evangelho de João, que é a obra de Deus, não é isso. Aí que eles falam outra coisa. Vamos pôr, ora, no contexto que eu estou falando. Para você, quando eles dizem assim, tem que dar dinheiro para a obra do Senhor, que é para eles, tem que ajudar na obra, tem que semear. Aí eles vão dar uma passagem bíblica para poder respaldar o que eles estão falando. Entendeu, amado? E essa passagem bíblica está sempre dentro de alguns versículos que as pessoas se viciem neles e não passam adiante. Vão ficar só nesses versículos que dizem: quem semeia pouco, colhe pouco. O versículo logo seguinte diz: semeia e dê aos pobres, a minha justiça permanece. Ou seja, explica claramente que semear é dar aos pobres, não aos ricos, líderes religiosos. Mas as pessoas estão viciadas nesse pedacinho. Outro exemplo de um versículo também. As pessoas ficam viciadas, ou eles viciam as pessoas nesses versículos. Examinar as Escrituras, ou seja, você deve ler as Escrituras. Jesus está dizendo para você ler as Escrituras, é bíblico. Então eles viciam as pessoas a entender isso. Jesus está mandando você ler as Escrituras. Na verdade, o que o Salvador está falando ali é que aquelas pessoas do sistema religioso liam tanta Escritura todos os dias e nunca perceberam que as Escrituras falavam deles. Entendeu, amado? Então vamos ver aqui alguns erros dos clichês, entendeu? Dos cristãos modernos. Vamos dar uma analisada aqui para a gente ter uma ideia, né? Vivemos a era das frases curtas. De repente, a nossa fé pulou no imaginário de uma enorme parcela da igreja brasileira, da Bíblia, dos livros para adesivos de automóveis, né? Do Twitter, fotos com frasezinhas do Facebook, CD shows no YouTube, blogs com 3 ou 4 parágrafos preguiçosos que somos, passamos a ser governados por teologia fast food, em vez de por leituras com introdução, desenvolvimento e conclusão. Ao longo de algum tempo, fiz uma coletânea de clichês gospel que ouço pelos arraiais evangélicos das igrejas organizadas aos desagregados, para que possamos comentar cada um. Leia e veja se você já não ouviu essas frases serem repetidas um monte de vezes, sem que aqueles que as falam tenham gasto 5 minutos refletindo sobre o seu significado. Vamos analisá-los basicamente.
historicamente. Decreto a bênção. Bênçãos são benefícios vindos unilateralmente de Deus e por decisão soberana dele. Ninguém pode declarar ou decretar uma bênção, pois está fazendo aquilo que só o Senhor pode fazer. Quem o faz toma o lugar de Deus e, portanto, pratica a idolatria, sem falar que essa afirmação, fruto da chamada confissão positiva, tem raízes em religiões demoníacas de nova era. Saiba mais sobre isso no pôster Demonologia da Prosperidade. Eu tomo posse da bênção. Tomar posse significa literalmente se apossar de algo que não é seu. Quem toma posse é um posseiro. Entendeu, amado? Ou seja, alguém que invadiu um local que não lhe pertence e impõe pela força e presença ou domínio sobre o que é dos outros. Como vimos acima, bênção é benefício otorgado por Deus, por sua soberania. Quem quer tomar posse de uma bênção está dizendo, em outras palavras, que vai arrancar do Senhor na marra aquilo que quer para si e que só receberia se fosse concedido pelo Todo-Poderoso. Logo, essa frase, cunhada com base no Antigo Testamento, quando o povo de Israel entrou na Terra Prometida e teve de tomar posse dela na base da briga, isto que era habitada por outros povos, e uma afronta à vontade soberana de Deus, que concede bênçãos a cada um, conforme lhe apraz, e não porque as tomamos dele à força. Outro detalhe, amado, que eu já falei no vídeo anterior, o ditado está amarrado. Parte do princípio de que podemos atar demônios com amarras espirituais. Não existe tal expressão na Bíblia. E o que as Escrituras nos ensinam a fazer com os demônios é expulsá-los imediatamente quando se manifestam e não amarrá-los. Não vemos nenhum exemplo bíblico de Jesus ou os apóstolos amarrando demônios. O padrão bíblico, cala-te e sai. Isso que Jesus fala. Cala-te e sai. Jesus não perde tempo dialogando com demônios. Apenas os mandava ficar quieto, então os expulsava. O único episódio de possessão em que Jesus vai além, cala-te e sai, é o do Gadareno. E mesmo assim, a ordem do Salvador não é amarrar ninguém, mas sair na hora da pobre alma atormentada. Temos que voltar ao modelo da igreja primitiva. Se fizermos isso, estamos lascados. O linguajar mais comum, lascados, né? A igreja primitiva, ao contrário do que existe no imaginário popular cristão, estava anos-luz da perfeição. Em Atos, lemos casos como os de Ananias e Safira, discordâncias com os judaizantes, brigas internas entre crentes, como Paulo e Pedro, duplas missionárias sendo divididas por discordâncias. A esmagadora maioria das epístolas do Novo Testamento foi escrita para consertar as montanhas de erro que os primeiros cristãos cometiam. Na ceia do Senhor, muitos iam só para matar a fome, e os que levavam mais não dividiam com quem não tinha posses. Se lemos as 7 cartas às igrejas de Apocalipse, vemos como a maioria estava distante. Vemos como a maioria estava distante da vontade de Deus. Nós, 313 anos em que houve a perseguição do Império Romano aos cristãos, surgiu o fenômeno dos lápice, que é aqueles que, ao contrário dos martírios, negavam Jesus perante as autoridades para salvar suas vidas. E não foram poucos que fizeram isso. Nas catacumbas, que eram essencialmente
cemitérios subterrâneos, os cristãos mais ricos tinham direito à sepultura mais luxuosas que os pobres, quer dizer, desculpe, pobres, e muitas vezes ganhavam câmaras inteiras exclusivas para suas famílias. Havia muitos privilégios concedidos aos abastados na igreja primitiva. Além disso, a igreja primitiva foi assolada por montes e montes de heresias que surgiram em seu seio, como gnosticismo, sabelianismo, modalismo, monofisismo, eutiquianismo, pelagianismo, macionismo, ebionismo e outros ismos que denunciam como ela era dividida, como havia desacordos e divergências da visão e rachas. Tudo isso mostra que retomar o modelo da igreja primitiva não é viver um evangelho puro e simples como muitos pensam. É voltar a uma época cheia de enormes poluições, divisões, pecados, problemas no seio do corpo de Cristo, igualzinho aos nossos dias. Os primeiros cristãos se reuniam em lares e não em templos. Por isso, devemos voltar a esse modelo. Os primeiros cristãos, aqueles cheios de imperfeições que vimos acima, só se reuniam em lares por uma única razão. Como por 313 anos o cristianismo foi considerada uma religião criminosa pelo Império Romano. Qualquer um que confessasse cristão tinha seus bens tomados, era preso, torturado e morto. Por isso, o culto a Jesus tinha de ser feito de modo escondido. O único lugar onde havia o mínimo de privacidade eram os lares dos cristãos, que podiam simular uma visita social e ali realizavam suas liturgias. Mas, com o Edito de Milão, no ano 313, decreto que liberou a religião cristã, imediatamente os que se ocultavam, ávidos para comungar com mais irmãos, começaram a erguer templos onde pudesse se ajuntar e reverenciar o Senhor coletivamente. Em pouco tempo, graças à liberdade religiosa, o culto em lares tinha sido extinto. Para fazer um paralelo com nossos dias, é só ver o caso da China, por exemplo, onde não se pode cultuar Jesus publicamente, e por isso lá existe chamada igreja subterrânea, ou seja, os irmãos são obrigados a se reunir em pequenos grupos nos padrões de suas casas para cultuar Jesus em oculto. Se você perguntar ao membro desses grupos em lares se eles preferem esse tipo de modelo ou se gostariam de ter templos onde se reunir em maioria quantidade, celebrar a liturgia da adoração com muito mais irmãos, como eu já fiz em entrevistas com membros da igreja subterrânea chinesa, para reportagens que escrevi, verá que todos eles dão preferência ao ajuntamento em santuários, onde poderiam comungar em maior número, num local dedicado e visível, que estivesse de referência para os não cristãos em sofrimentos, saberem que ali podem encontrar ajuda. Uma reunião no lar dificilmente será encontrada por quem está vivendo aflições que só Deus pode aliviar, o que não ocorre se você tem um templo bem visível. Amado, nessa parte aí, eu tenho a dizer a vocês que a nossa igreja verdadeira é invisível. Hebreus 12, se eu não me engano, 22, 23. A nossa igreja, ela é invisível, ela não é visível, ela é invisível. Jesus não criou uma religião. A palavra religião vem do latim religare e significa ligar duas partes separadas. Portanto, em sua essência, a religião cristã é o contato entre
Cristo e o homem, e o religar entre o pai e o filho. Religião, assim, é relacionamento de intimidade. Logo, quando era você praticar religião. Quando lê a Bíblia, você pratica religião. Etimologicamente, qualquer pessoa que se liga a Deus é um religioso. Sim, Senhor, pois pratica o religare. Portanto, ao ensinar a oração do Pai Nosso, Jesus nos estava ensinando a ser religioso, no sentido de sabemos nos comunicar bem com o Pai. Quando ouvimos, pedes e nada recebeis, pois pedes mal, o que está sendo dito? Você está praticando mal a sua religião. É claro que, como muitas palavras da língua portuguesa, como manga, que pode ser a fruta ou parte de uma brusa, o termo religião pode ter o significado de prática organizada de uma fé. Basta ver o dicionário. É a famigerada instituição. Em geral, nessa acepção, que é a frase em que a questão é dita. Nesse sentido, quando Jesus diz Pedro, que sobre ele a pedra seria seguida a sua igreja, o mestre está estabelecendo-se como um alicerce, o fundamento da fé, que se seguira pelos milênios a seguir. Só que ele, em nenhuma passagem da Bíblia especifica como o homem deveria manter o corpo sobre esse fundamento. Isso é uma decisão que Jesus deixou a cargo do homem. O fato é que se Jesus nunca instituiu uma organização religiosa que eu tivesse como alicerce, também nunca proibiu. Repare que o que Jesus critica, por exemplo, nos maus fariseus, em momentos alguns, é sua organização ou o fato de cultuarem Deus de modo institucional. A sua crítica a eles era uma questão do indivíduo, do coração, e não na instituição. A hipocrisia afasta a aparência da piedade, a religiosidade aparente sem um religare autêntico, sempre questões do fórum pessoal, nunca institucional. Jesus nunca construiu templos, por isso devemos nos reunir em lares. Se Jesus nunca construiu templos, também nunca construiu casas. Por esses argumentos, se não devemos adorá-lo em templos institucionais, também não poderíamos adorá-lo em lares? Dá na mesma? A resposta é a solução para essa pendenga de se podemos ou não cultuar Jesus em templos. Está em duas passagens bíblicas. Em João 4,19, lemos o diálogo entre o mestre e a samaritana. Senhor disse-lhe à mulher: vejo que tu és profeta, nossos pais adoravam neste monte, e vós, entretanto, dizeis e que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus à mulher: podes crer-me, que a hora vem, quando nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não conheceis? Nós adoraremos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus? Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eis a primeira resposta. Seja no templo, no lar, no monte ou em Jerusalém, importa adorar em espírito e em verdade. Se é o que a pessoa faz, não se pode condenar o local só porque Jesus nunca constituiu um edifício. Temos que lembrar que os discípulos adoraram muitas vezes o Senhor na cadeia, e Jesus também nunca construiu uma cadeia. Outra passagem reveladora que contradiz essa frase incoerente está nas palavras de Jesus relatadas em Mateus: porque onde estiverem dois em três
2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Se houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, Jesus, no templo de uma igreja institucional, ele ali não estará. Se houver 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, no templo do tipo que Jesus nunca ergueu, ele não estará. Ele não se fará presente de maneira nenhuma, amado. Ele não mandou fazer o templo. Isso é a questão. E nem mandou criar denominações. Então, a resposta é óbvia. Então, o fato de Jesus nunca ter construído um templo, uma igreja ou uma catedral, absolutamente irrelevante, desde que haja ali 2 ou 3 reunidos em seu nome. E o adorando em espírito e em verdade. Quem perde tempo combatendo isso é advogando furiosamente a reunião em lares. Só está perdendo tempo. Não cai uma folha da árvore se Deus não deixar. Embora faça sentido biblicamente, visto que Deus é soberano e controla tudo o que ocorre no universo, sejam fatos bons ou tragédias. Essa frase não está na Bíblia, amado. Em nenhum lugar da Bíblia você vai achar isso. Sou cristão e não evangélico. Essa frase é fruto da vergonha de ser designado pela mesma nomenclatura da igreja e pastores que têm enlameado o bom nome da igreja evangélica. Então, para evitar ser associados por amigos e parentes, esses grupos, muitos têm optado por dizer apenas cristãos e repudiam enfaticamente o nome evangélico. Mais do que deixar de ser evangélicos, se tornam anti-evangélicos. Isso é nonsense, pelo simples fato que não resolve nada. Os que enlameiam o nosso nome também se dizem cristão. Pela mesma lógica, deveríamos abandonar esse termo também. A resposta é óbvia. Etimologicamente, evangélico é o que segue o evangelho de Jesus. Historicamente, evangélico. E o que segue o evangelho conforme resgatado pela reforma protestante, logo se você é cristão, professa o evangelho de Cristo e coaduna com os cinco solas da reforma, você é evangélico, queira ou não. É uma nomenclatura de 500 anos que define quem tem essas características. Renegar isso é dizer que você não é o que você é. Portanto, em vez de dizer não sou o que sou cristão, por vergonha de ser associado à igreja e pastores dos quais se envergonham o ideal e deixar claro para os de fora que nós somos, sim, evangélicos, enquanto os que praticam atrocidades em nome da fé e que não são. Se alguém faz piadinhas pelo fato de você ser evangélico, em vez de mudar sua nomenclatura, aproveite a oportunidade, explique para o piadista a razão de você postar esse horroroso nome. Fale que o evangélico significa aquele que segue o evangelho de Cristo conforme resgatado pelos reformadores. Explique porque falsos cristãos não são evangélicos. Aproveite para explicar que são as boas novas da salvação do genuíno evangelho de Cristo. Assim, ser humilhado por ser evangélico é uma excelente oportunidade, não de mudar por vergonha o que te define, mas sim de explicar aos não cristãos o que é o evangelho da salvação. De evangelizar, escolha é sua. Deus é amor e por isso não controla as tragédias nem desastres naturais como os tsunamis. Essas heresias teológicas vêm sendo pregadas por um pequeno grupo que segue a linha do teísmo aberto americano, uma linha do pensamento que o Brasil foi chamado por um pastor evangélico que não se diz evangélico. A teologia relacional, ele é mais um punhado de pastores acadêmicos celebrados
nas mídias sociais, além de um grupinho de pessoas que tentam pegar carona em suas celebridades para se promover. Começaram a propagar essas ideias pelas redes sociais, dizendo que Deus abriu mão de sua sabedoria e não controla as tragédias que ocorrem no mundo. Segundo essa heresia, Deus só está preocupado em relacionamentos e o conceito de Jeová. Até porque, amado, também esse nome Jeová também não está na Bíblia, não, né? Controlando as forças da natureza, seria fruto de incorporação de valores da filosofia e da religião grega no cristianismo? Esquece que Deus abriu o mar Mediterrâneo e o rio Jordão, que Jesus acalmou a tempestade, que o sol parou e retrocedeu, que houve um terremoto no momento em que Jesus entregou seu espírito? Para essa heresia, tudo isso são metáforas, o que associa esse pensamento à diabólica teologia liberal de Bultmann e outros teólogos, segundo a qual a Bíblia não é literal e muitos de seus relatos são apenas fábulas. Ao preparar essa afirmação, os adeptos da teologia relacional destituem Deus daquilo que é indissociável da sua essência, seu poder absoluto sobre todas as coisas e sua soberania sobre tudo é que ocorre no universo. Portanto, uma afirmação antibíblica e anticristã. Vamos ver o caso aqui, amado. Paz do Senhor. Cumprimento que originalmente tinha um significado muito bonito. É bíblico. A paz do Senhor. O problema é que a expressão popularizou de tal forma que as pessoas nem pensam mais no significado do termo. Passam umas pelas outras no corredor da igreja e soltam paz do Senhor, sem nem se tocar do profundo significado da expressão. Da próxima vez que você for saudar alguém com essas palavras, concentre-se em seu belo significado que você está desejando àquele irmão. A paz que excede todo o entendimento, vinda do príncipe da paz, que saudava seus amigos desejando exatamente a mesma coisa. Lembra das palavras do mestre ao chegar ressurreto entre os discípulos? Por exemplo, em Lucas 24, falavam ainda esta coisa quando Jesus apareceu no meio deles. Ele disse: a paz seja convosco. A paz seja convosco. Não deixemos uma saudação tão significativa perder seu sentido. Ao falarmos que de fato estejamos desejando paz àquela pessoa, só um porém. Você já parou para pensar que exatamente significa paz? Significa quietação de ânimo, sossego, tranquilidade, ausência de exceções, boa harmonia, concórdia, reconciliação. Vale a pena investir um tempo meditando sobre cada um desses valores que dedicamos aos irmãos. Temos que contextualizar o Evangelho, a cultura de cada época e sociedade, afirmação em si correta. Isso é exatamente o que temos de fazer. Não adianta pegarmos o Evangelho no século XXI de túnica e sandália de couro. O problema é que alguns setores da igreja têm levado essa ideia correta, além do limite da segurança. Tem conduzido o conceito ad absurdum. Com isso, tentam com tanta força, impeto, falar a linguagem de nossos tempos para atrair o mundo, que acabam muitas vezes sendo mais mundo que a igreja. É o que ocorre principalmente entre a chamada igreja emergente. Os próprios pastores acabam cometendo excessos absurdos, como pregar falando palavrões de púlpito e recomendar a ida de seus membros a shows de artistas com letras anticristãs, estéticas agressivas, como Ozzy Osbourne, Titãs, grupo que tem canções
altamente antibíblicas, como igreja, homem primata e epitáfio. E é preciso muita cautela, pois nunca podemos esquecer que o Evangelho sempre foi e sempre será escândalo para os que não creem, e que é contra a cultura, isso em qualquer época e em qualquer cultura. Fala a Deus, geralmente é dito quando o pregador diz algo que o irmão ou a irmã acham que deveria ser ouvido por alguém da igreja ou por toda a congregação. É uma espécie de toma desgraçado, que Deus está te dizendo aquilo que eu penso que você deveria ouvir. Na maioria das vezes, não é dito com amor no coração. É por isso, é algo reprovável, a não ser que a exortação seja para si mesmo. Aí fala Deus, eis que eu te digo. Nos arraiais pentecostais significa que está começando uma profecia da parte de Deus, nada contra. Sou pentecostal, creio na atualidade dos dons. O problema é que se o profeta dá status entre irmãos como se as pessoas que profetizam fossem merecedoras de um amor especial da parte de Deus. Por isso, não são poucas pessoas simulam profecias e com isso cometem gravíssimo pecado de pôr nos lábios do Senhor que ele não falou, sem falar do estrago causado junto à pessoa a quem a falsa profecia foi dirigida, que vai acreditar que Deus lhe deu algum direcionamento que na verdade não deu. Assim, antes de dizer, eis que eu te digo, trema. Em nome de Jesus, a expressão bíblica o mestre nos autorizou a usá-la. A questão é que nunca estão usando com significados que não deveriam ter, como se fosse abracadabra, como disse o Walter Max Adester no livro de O Fim de uma Era. Tem sido usado como sentido de tem que dar certo e vou conseguir esse emprego em nome de Jesus. Você vai namorar fulano em nome de Jesus? O liquidificador vai funcionar agora em nome de Jesus? Na verdade, qual o significado bíblico dessa expressão? Quando alguém permite que outra pessoa faça algo em seu nome, está lhe concedendo autoridade pessoal que ele detém. Por exemplo, se um soldado raso chegar ao capitão, ele diz para preparar um automóvel, o capitão não lhe obedecerá. Mas se o soldado não tem autoridade de solicitar isso a um superior, mas se o general diz a um soldado raso, vá até o capitão em meu nome, ele diga para ele preparar o automóvel. Aquele soldado acabou de receber a autoridade que o general tem sobre o capitão para aquela tarefa específica. Então, ele pode chegar ao capitão e dizer, estou vindo em nome do general solicitar que prepare o carro, e o capitão obedecerá. O soldado, porque o pedido é segundo a autoridade do general. Em nome dele, com Jesus, é igual. Os homens não têm autoridade de expulsar demônios. Mas quando você expulsa em nome de Jesus, é a autoridade que nos foi concedida por Deus, que está realizado aquele feito. Do mesmo modo, o ser humano algum tem poder em si para curar uma doença, sem ser por meios médicos. Mas se você orar em nome de Jesus pelas curas e a capacidade milagrosa de curar que Jesus tem, que nos foi concedida, que está atuando, ou seja, a forma correta de usarmos essa expressão é somente quando podemos substituí-la por segundo a autoridade de Jesus, concedida a mim para este fim. Jesus não criou hierarquias, nem liturgias. Errado, basta você ver que no céu existem anjos e arcanjos. O prefixo arque significa o principal, o primeiro, o de maior autoridade. Por isso, o arcebispo é o principal dos bispos. Do mesmo modo, fica claro que no reino celestial o arcanjo tem um papel hierarquicamente superior.
a um anjo. Esse princípio do mundo espiritual também é aplicado na terra. A Bíblia manda respeitarmos as autoridades, diz que nenhuma autoridade há que não tenha sido constituída por Deus. Também manda servos obedecerem seus senhores, afirma a mulher que deve ser submissa ao marido, ou seja, em todas as instâncias da vida humana, seja política, profissional ou familiar. As escrituras deixam claro que há uma hierarquia. Seria de se estranhar muito que justamente a vida espiritual isso não ocorresse. A Bíblia deixa claro que havia na igreja do primeiro século pessoas com cargo de supervisão, o bispo, conforme mencionado nas epístolas a Tito e Timóteo. Os apóstolos tinham um papel de liderança. Basta ver o episódio de Ananias e Safira. Basta reparar como Paulo dá determinações às igrejas e suas epístolas. E aqui cabe a observação: hierarquia não quer dizer que alguém é melhor do que o outro, ou mais especial, simplesmente que desempenha uma função com maior poder de decisão. É como o capitão de um time de futebol. Ele é igual aos demais, mas dentro de campo, ele quem dá as decisões. É acima dele está o técnico, que tem inclusive o poder de decidir substituir o capitão. Já a liturgia fica clara. Quando Jesus institui a ceia, é um cerimonial litúrgico, porque por natureza tem ordem, as etapas seguem uma ordem a um modo de proceder, a repetição, forma de fazer, e cada vez que celebra. A história conta que os encontros da igreja no primeiro século seguiam uma liturgia não muito diferente dos cultos de hoje, com louvores cantados, leitura de cartas, textos considerados canônicos, uma exposição do evangelho por quem liderava o encontro. Logo, hierarquia e liturgia não foram, como alguns equivocadamente afirmam, instituídos pelo imperador Constantino ao oficializar a fé cristã como religião oficial do Estado. São bem anteriores, no mínimo 200 anos anteriores. Posso ser cristão em casa sozinho, sem congregar? Esse é um erro vindo do desconhecimento sobre a essência da nossa fé. O Evangelho é, por essência, um estilo de vida coletivo. 1 Coríntios 12. Leia a página toda, amado. Às vezes eu falo aí, para vocês lerem a página toda. Deixar claro que somos um corpo, um membro decepado de um corpo e uma anomalia grotesca. Jesus nunca propôs isolamento como padrão. E mesmo quando se retirava para orar sozinho, levava consigo alguns de seus discípulos. Portanto, o cristão que não congrega está desobedecendo o padrão divino. Não existe pecadinho ou pecadão. Existe assim. A partir do momento em que existe o pecado, a blasfêmia contra o Espírito Santo, que não tem perdão, é que a Bíblia diz que há pecadores que são para a morte e outros que não são, independente da interpretação que dê a isso a muitas. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte. Orará a Deus. Oh, meu Deus. Cadê? Independente, né?